Quando a gente para pensar o que a fabricante do automóvel faz, né? Quando ela bola o plano de manutenções daquele carro, o que acontece, né? Eu vou comprar um carro lá. Junto com esse carro, ele já tem um plano de revisões que vai trazer diversas substituições, verificações e tudo mais, até uma quilometragem bem elevada. Então, o que é esse plano de revisões, né? O que a montadora coloca lá, né? Quais tipos de manutenção a gente tem nesse plano de revisões? Esse plano de revisões ele faz uma junção da manutenção preditiva com a manutenção preventiva. Então, alguns itens eu vou substituir de maneira a prevenir uma falha maior e outros eu vou fazer uma inspeção, né? Eu vou ver se está ocorrendo um certo desgaste, para então, né, se aqueles componentes eles estiverem desgastados, aí sim eu efetuar uma substituição. Então, se a gente pensar, né, o que a montadora faz lá, quando ela está bolando esse plano de manutenção, o que eles tentam atender quando eles bolam um plano de manutenção de um veículo? Eles tentam atender um tripé de pré-requisitos para com seus clientes, né? Os principais critérios que eles levam em consideração é a satisfação do cliente, tá? Então, eles sempre estão preocupados que o cliente fique satisfeito. Por exemplo, uma substituição de um freio ou uma substituição de uma correia dentada a cada 20 mil km, ela vai trazer um desconforto para o dono, né? Tipo, o dono do carro, é uma peça cara, é difícil de trocar, não faria o menor sentido, certo? Então, eles levariam em consideração a satisfação do cliente deles. Eles vão levar em consideração também o custo de cada revisão, tá? Porque isso é importante, principalmente quando a gente fala de carros que atendem frotas de locadoras ou mesmo pessoal que trabalha aí com Uber e tudo mais. O preço da revisão, principalmente quando a gente soma todas as revisões até uma certa quilometragem, é muito importante para o cara fazer uma decisão de uma compra de um carro, tá? Então, eles sempre tentam manter isso o mais curto possível. Por fim, né, eles querem manter que a probabilidade de falha naquele equipamento, naquele carro, né, elas permaneçam o mínimo possível para que eles não tenham que prestar garantia, né? Porque imagina você compra um veículo 0 km, chega a 60 mil km, eles têm algum problema muito grave no motor, porque as trocas de óleo não correram de forma que ela deveria, alguma coisa assim. Isso geraria um problema de garantia, né? Porque normalmente 60 mil km chega ali antes dos 3 anos de uso do carro, tá? Então, a montadora, né, uma fabricante de automóveis, ela sempre tenta trabalhar dentro desses 3 quesitos. E como que eu sei disso, né? Como que a gente aqui na Doutorier, a gente percebeu que a montadora ela fica mudando ali o plano de revisão, sempre se adequando com o mercado e com o funcionamento daqueles carros que já estão rodando. Porque a gente pega, né, quando a gente faz o manual de revisões da Doutorier, para quem não sabe, a Doutorier ela tem revisão de muitos carros, tá? Então você pode utilizar o nosso material ali para guiar suas revisões de veículos linha leve ou linha diesel leve, tá? Na sua oficina. E a gente sempre pega o manual de revisões original da montadora, só que a gente não pega e copia ele, né? A gente faz uma análise daquele manual e a gente modifica de acordo com o que é melhor para a gente aplicar no mercado aftermarket, né? No mercado de reparação automotiva, depois que o veículo já saiu da garantia. Tá, voltando, né? Como que eu sei que a montadora ela fica sempre buscando o melhor dentro desse tripé, né? Porque os manuais mudam de ano para ano, tá? Então eu vou pedir aqui para o Robin trocar de câmera, a gente vai dar uma olhadinha aqui no manual de um Citroën, tá? Esses 2 manuais, eles são de um Citroën. Eu vou abrir aqui para vocês verem qual é. Citroën C3, certo? E a gente vai abrir aqui Citroën C3, né? Pô, mesmo carro, né? Mesmo manual, parece tudo igual, né? Até a cor do carro é igual. Então, só que se eu olhar aqui do outro lado, né? Esse é o manual de proprietário do Citroën C3, que foi vendido no mês 7 de 2012, tá? Não é o ano modelo do carro, tá, pessoal? Aqui é o ano que o carro foi vendido. E esse outro aqui, ele é um carro que foi vendido em 2015. Então, a gente tem 2 Citroën C3 que são iguais, só que eles foram vendidos em anos diferentes. Beleza, vamos guardar esse manual de proprietário aqui. E vamos para o manual de revisões de cada carro. Então, se eu olhar aqui, ó, vou tentar, deixa eu abrir aqui. Esse manual, na página
21, tá? Então, esse manual aqui, se eu olhar aqui, ó, ele é a edição 2012, certo? Olhando na página 21, a gente tem aqui motor TU5, e aqui está indicando a substituição da correia de distribuição, né, correia dentada, a cada 70 mil km, tá? Então, manual de 2012, 70 mil km. Beleza. Agora, se a gente olhar esse outro manual aqui, na mesma página de revisão, certo? Nesse cara aqui é na página 20, tá? Correia de distribuição a cada 80 mil km. Então, mudou, né, o período da substituição da correia dentada nesse carro. E, se a gente olhar, né, no outro ele nem citava a correia dos acessórios, né? Ele não falava nada, é que ele fala a cada 80 mil km há 4 anos. Então, como a gente analisa esses manuais o dia inteiro, ó, esse aqui, né, só para comprovar, que é da edição de 2015, tá? Como a gente analisa esse tipo de manual aqui o dia inteiro para fazer o nosso, a gente consegue ver que a montadora ela sempre fica variando ali as periodicidades de revisão e mudando, né, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, de modelo para modelo, mesmo que o carro não mude nada. Não, Denner, mas aí eu vou falar que a correia dentada desse carro mudou, porque em 2012 ela era de um tipo e em 2015 era de outro. Bom, até pode ter alguma modificação, tá? Mas sempre que a gente faz uma análise do manual, a gente pega e olha o part number da correia, né? Então a gente vai lá, olha o códigozinho que tem na correia, a gente vê se é diferente de um ano para o outro. Ou se, como a gente tem o histórico, né, dos catálogos, a gente consegue ver, por exemplo, se a fábrica indicou que teve alguma atualização naquele componente. E normalmente a gente pega que não teve, né? Não mudou nada. Nesse carro aqui, a correia dentada é a mesma, tá? A tampa da correia dentada, que poderia ser algo que influenciaria na manutenção, é a mesma. O carro é igual, não sofreu nem facelift, né? A gente conseguiu ver ali no manual, os carros são idênticos. E como que a gente faz, como que a gente coloca lá para dentro do Autorier? Eu vou abrir aqui na plataforma, eu vou mostrar para vocês como que a gente fez esse manual, né? Então eu vou acessar aqui. Eu vou acessar um carro de um ano intermediário, tá? Só para exemplificar, Citroën C3, 1.6, 16 válvulas, motor EC5. Lembrando, tá, pessoal, que esse carro aqui de 2013, né, que é o ano modelo, até 2015 ele tem o mesmo motor, né, código EC5, mesmo central de injeção, não mudou nada. Então tá. Vamos dar uma olhada aqui, material do Autorier, revisões periódicas. Vamos ver aqui o intervalo de substituição que a gente colocou. Então a gente fez uma análise, tá? De acordo com os dados que a gente obteve ali no manual, os nossos dados que a gente tem no suporte, de relatos de problemas nesse carro, e a gente chegou à conclusão que era melhor decidir aqui por uma substituição, por exemplo, a 70 mil km, tá? Como a gente botou essa substituição na correia dentada padronizada, né, para os dois modelos, para 70 mil km, a gente também colocou a substituição da correia auxiliar para 70 mil km, porque não faz sentido você trocar ali uma correia dentada com 70 mil km e na próxima revisão já trocar uma correia auxiliar. Então, a gente pega, faz uma avaliação, tá, dos manuais originais e a gente aplica eles para a realidade aftermarket. Beleza. Denner, é só na Citroën que acontece isso? Não, isso acontece em todas as montadoras, tá? Todas as montadoras têm esse tipo de variação. Tem esse tipo de variação de ano para ano. Você vê ali, motor EA111 da Volkswagen. Em certo ano lá, eles falavam para trocar a correia dentada a cada 90 mil km, aí do nada mudou para 120 mil km. Olha o part number da correia, igual. Olha a tampa da correia, né, o próprio carro, o carro igual. Então, isso demonstra ali que a montadora sempre fica tentando adequar as revisões de acordo com o mercado. Denner, muda sempre para mais? Não. Tem alguns casos que muda para menos, principalmente quando os carros começam a apresentar alguma falha característica, né? Eles percebem algum desvio nesse quesito. Então, isso fica variando ali de ano para ano. A gente sempre faz uma padronização para que seja melhor utilizado.